Bem, tudo bem com vocês? Bom dia. A gente vai tratar hoje de um assunto bastante interessante que eu particularmente gosto demais, que é sobre fissão nuclear. Isso, para entender melhor esse assunto, a gente vai falar sobre as próprias bombas nucleares. E isso pode acontecer de uma maneira tão legal e as pessoas não têm ideia, muitas vezes, sobre a importância do mesmo. A fissão nuclear é um processo de divisão entre o núcleo atômico instável e outros núcleos mais estáveis ainda. Esse processo ele foi descoberto lá por volta de 1938, 1939, e a fissão nuclear mais conhecida, assim, na área científica, é pelo próprio urânio, que a gente vê aí muito comentado nas aulas de química, né, utilizado para essas reações nucleares de energia com grande energia acontecerem. Esse processo consiste basicamente em fazer um nêutron atingir um núcleo de um átomo. Aí ele vai se dividir em dois núcleos mais estáveis e vai liberar mais outros nêutrons. Isso vai gerando uma reação em cadeia. Isso mesmo. Esse processo entre essas partículas são muito importantes e primordiais para que a gente entenda de fato como acontece essa fissão nuclear, certo? É importante que a gente tenha ideia desse funcionamento, porque nos próximos vídeos a gente vai comentar sobre a fusão nuclear, que é um processo meio que inverso dessas partículas, ok? Então, dando continuidade, por que a gente precisa estudar fissão nuclear? Para a gente entender como funciona de fato uma bomba atômica. Vocês já pararam para pensar que aquela bomba de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial foi e teve um impacto grande, não só em questão de destruição, mas também de conhecimento, porque isso abriu também um leque para que os cientistas pudessem amadurecer o conhecimento nos próprios assuntos, certo? Então, as próprias aplicações de fissão nuclear, ela não só tem origem nas bombas atômicas, mas também na produção de energia e na medicina. Na medicina, por exemplo, a gente pode utilizar o próprio raio-x, que é um tratamento aí de tumores e a identificação dos mesmos. Na produção de energia, a gente utiliza os reatores nucleares, que eles são capazes de controlar a violência desse processo aí de fissão e desacelerando, a ação dos nêutrons para que não ocorra uma explosão. No caso daquele incidente de Chernobyl, por exemplo, ali teve um problema técnico e infelizmente causou aquela explosão ali, aquele incidente, né? Ou acidente radioativo. A gente pode chamar esse tipo de energia, dados os nomes, né, de energia nuclear, certo? No caso das bombas atômicas, esse processo de fusão e fissão ele tem um poder um pouco mais alto de destruição, certo? Em 26 de abril de 1986, aquele acidente de Chernobyl que foi agora comentado, ele é o considerado mais grave da história da energia nuclear comercial. Ele causou a liberação de resíduos nucleares e aqui até hoje tem grande impacto na natureza. Então não é aconselhado que as pessoas quando viajem façam peregrinações sozinhos, porque pode sofrer futuros danos. Esse processo de fissão nuclear, pessoal, ele tem como base essa reação em cadeia que a gente viu no início do vídeo. Ele é um processo contínuo que libera uma grande quantidade de energia nuclear. Isso faz com que aqueles nêutrons eles possam fazer aquela reação em grande quantidade de energia. Claro, partindo do princípio que aquele núcleo ele se choca com os mesmos, certo? Então é isso, espero que vocês tenham entendido e muito obrigado pela atenção. Nos próximos vídeos a gente vai esclarecer a fusão nuclear para que a gente possa ter um entendimento melhor da bomba atômica. Muito obrigado e valeu!